Então vamos falar sobre esses novos episódios de animes recentes. Não necessariamente o primeiro episódio reflete na qualidade dos episódios seguintes. Pode melhorar, pode piorar, pode permanecer a mesma coisa. Eu estou aqui falando do primeiro episódio, primeiras impressões. Se o primeiro episódio faz um bom trabalho de primeiro episódio, se introduz os conceitos de maneira interessante, não te deixa entediado nesse quesito. Eu não vou falar de todos, eu vou pegar apenas os animes que são novos, não que sejam continuações. Alguns animes novos eu não vou pegar. Como você fez para assistir todos esses episódios, tanto quantidade de episódios todos os dias? Na verdade, não é tão difícil assim. Pelo menos eu não achei. Eu só precisei reservar 1 hora da minha noite a cada dia da semana para poder assistir os episódios. Eu achei que ia ser bem mais difícil ter que acompanhar tudo isso, mas como eu só peguei estreias, entre aspas, então só peguei coisas novas, então acho que foi um pouco mais fácil. Se eu tivesse que assistir tudo, desde continuações, seja lá o que for, aí assim ia ser complicado. Então eu só estou falando de determinados animes, não estou falando de todos, ok? Amato Inazuma é o pai e ele tem uma filha, e é basicamente a relação desses dois. Não tem muito o que comentar, a não ser que é um anime bem leve, bem relaxante, sem se propor a fazer algo muito dramático, outra coisa assim. Pareceu bem legal, eu gostei bastante. Eu acompanharia esse. Eu gostei bastante, eu fiquei surpreendido quando eu assisti. Masou Gakuen Age X Age. Eu nem sei quem foi o cara que teve essa ideia. Nós estamos num mundo apocalíptico. Nós temos uma escola que treina garotas e essas garotas precisam fazer sexo para poderem obter poder. E através desse poder que elas obtêm através do sexo, elas conseguem virar Mahou Shoujo. E aí elas lutam contra robôs, mechas feitos de uma CG muito porca. Eu tenho a impressão que quem pensou nessa ideia disse: poxa, sabe o que as pessoas gostam hoje em dia? Elas gostam de ecchi, elas gostam de ação, elas gostam de escola. O cara achou que quanto mais gênero colocar no anime, melhor. Quanto mais gênero, mais público vai agradar. Mas no caso desse anime, não agrada nenhum público. Faz de tudo, não se foca em nada. Daisy é uma história de um garoto que ele se apaixona por futebol e aí ele é um péssimo jogador de futebol, mas ele tem que superar os problemas para se tornar um bom jogador de futebol, e é isso. Eu achei a proposta extremamente genérica, mas sendo que eu não assisto muito anime de esporte, então não sei se dá pra dizer que é genérica mesmo. Pelo que eu pouco sei, me pareceu um pouco clichê. Pelo menos me parece decente. Servamp. Nesse anime nós temos um protagonista que se parece muito com o Shiramiya e ele acaba fazendo um pacto com o vampiro. E nesse mundo os vampiros lutam, porque ainda não sabemos disso. Mas aparece no meio do episódio um vilão. É um vilão muito estranho nesse primeiro episódio. Me pareceu completamente... Ele é tão maluco que parece até aleatório as falas dele. É estranho demais aquele vilão. Não gostei dele. E no fim do episódio é estabelecido o vilão de verdade. O anime, ele me pareceu um tanto estranho. Teve bastante problema com consistência nesse primeiro episódio. Antes da luta começar, tava um monte de gente cercando o lugar da cena da batalha. E aí quando a batalha de fato começa, de repente todo mundo some. E também tinha um furo de roteiro, porque quando o protagonista estava fazendo um pacto temporário com o vampiro, foi estabelecido que eles são ligados, eles não podem se distanciar muito um do outro enquanto eles estão nesse pacto temporário. Só que o protagonista teve uma hora que ele diz pro vampiro: fuja se você quiser. Daí ele vai correndo e se afasta do vampiro. E nada acontece.
ok, não foi tão bom esse primeiro episódio, mas estou esperançoso. Eu estou esperançoso, imagino que talvez saia algo legal. Vamos ver nos próximos episódios, até porque esse tipo de episódio não revela muita coisa, então vamos ver se nos próximos episódios revela mais coisas. New Game, baseado no mangá 4COMA, e eu gosto bastante do estilo 4COMA, e ele se passa, o ambiente dele é numa desenvolvedora de jogos, mas tem que entender que o importante não é o desenvolvimento de jogos, o importante é a relação dos personagens, o importante é a comédia. Eu achei que a comédia podia ser um pouquinho melhor, mas mesmo assim eu achei legal. Eu achei que desenvolveu bastante a personagem principal, também deu pra desenvolver bastante algumas personagens que não tiveram tanto foco assim no episódio, mas a personagem principal eu achei que ficou bem estabelecida nesse primeiro episódio. Não parece ser o melhor anime do gênero, mas com certeza eu achei bom. Hatsukoi Monster. Uma garota se apaixona por um infantiloide. Algumas piadas de fato funcionam, mas tem outras piadas que não funcionam de maneira alguma. E tem bastante piada indecente, que é, como eu posso dizer, é imatura. Se você gosta desse tipo de humor, talvez você acabe gostando desse anime. Eu não gostei muito. Shirdanshi. E esse daqui é um anime de líder de torcida masculino, só que meio que é enganatório isso, porque eles estão entre líderes de torcida, mas pelo que esse primeiro episódio apresentou, e se os próximos episódios seguirem a mesma linha, parece que vai ser um anime que o esporte de ser líder de torcida vai apresentar desafios para os personagens, e esses personagens vão ter que superar os desafios. O anime não é a respeito sobre o esporte de líder de torcida, é mais sobre como os personagens vão superar os problemas que o esporte apresenta. Me pareceu que vai ser mais ou menos isso. B-Project, idols masculinas e... Bom, para ser bem honesto, se você for olhar no sentido objetivo, não é tão ruim, eu acho. Também não é tão bom, mas talvez se você é uma mulher e gosta desse estilo, talvez eu recomende, não sei. Banania, um gato vivendo dentro de uma banana. Eu não sei porquê, mas eu consegui rir dessa piada. Foi tão aleatório quando eu assisti que eu não sei, eu ri. E é basicamente isso. Pelo menos no primeiro episódio, a coisa que aconteceu foi o gato vive dentro de uma banana e a piada se estendeu por todo esse episódio e eu ri, não sei porquê. Acho que tá mais pra uma guilty pleasure isso. Orange tem um clima bastante realista, entre aspas, que os personagens agem mais ou menos como se fossem personagens de verdade, pessoas na vida real. É interessante a proposta. Não é o meu estilo de anime, eu gosto dos meus animes mais, como eu posso dizer, animes mais viajados mesmo. Mas pelo que todo mundo fala, deve ser um anime bom pra quem gosta. Rewrite, uma das adaptações de light novel daqui. E ele segue praticamente o mesmo esquema que Air, Clannad, Canon e eu acho que até um pouco o Little Buster segue. E essa fórmula é do protagonista encontrando aleatoriamente, quando todas as estrelas se alinham, as garotas que têm problemas e são relacionadas com elementos místicos, e aí esse protagonista tem que resolver os problemas das garotas. Cara, vai ser a mesma coisa que Air, Canon e Clannad. Praticamente tenho certeza que vai ser o mesmo estilo de história. E honestamente, Clannad já mostrou que é o melhor anime nesse quesito, pelo menos seguindo essa estrutura. E pelo fato de ter apenas 3 episódios, eu acho que no máximo vai chegar na qualidade de Air, que não é muito boa, diga-se de passagem. Scarred Riders
Zexis, sei lá como é que se pronuncia. E esse daqui eu não vou deixar ninguém triste por eu falar mal dele, porque eu vi diversos comentários na internet falando mal, seja no site onde eu assisti, seja no My Anime List. Todo mundo achou que foi chato, que tava um lixo, e realmente tava. Eu não consegui acompanhar direito, não apresentou os conceitos direito do que vai ser a história, e com isso eu fiquei entediado no meio do episódio. Tanto que na metade do episódio eu parei de assistir e fui fazer outra coisa por uns 30 minutos, porque tava muito chato e eu não tava entendendo nada e também não me importava. Também tem isso. E aí depois continuou chato. Pelo que entendi, tem uns Power Rangers, e esses Power Rangers eles têm que salvar um mundo de criaturas, e esse mundo é pós-apocalíptico, e aí tem uma organização secreta. Esse anime tem uma NERV que é responsável pela manutenção dos Power Rangers, pelo que eu entendi. Eu não faço ideia do que aconteceu. Eu tô confuso e eu achei muito chato. Honestamente, um lixo. Love Live School Idol Project Sunshine é um anime de idols, e é exatamente isso que você vai receber, um anime de idols. Nesse primeiro episódio, protagonista, ela está querendo fazer um clube de idols escolares e ela precisa arrumar pessoas. Os personagens pareceram bem energéticos, eles têm bem vida. Alguns personagens eu não gostei pessoalmente, mas não tem como questionar que os personagens têm bastante vida. Então, se você gosta desse tipo de anime, Fukigen na Mononokean. Esse primeiro episódio é basicamente um conto de salve os animais, proteja os animais. Nós temos nesse mundo yokais, eles transitam livremente, e aí o nosso protagonista acaba se envolvendo com um yokai que fica seguindo ele, e isso acaba atrapalhando a vida dele. Ninguém mais consegue ver o yokai, e ele acaba conhecendo um cara que vai ajudar ele a perceber que yokais também são seres vivos e nós temos que protegê-los e amá-los. Pelo que deu para entender, nos próximos episódios o nosso protagonista vai trabalhar pro cara que tem relação com os yokais. Eu acho que é isso. Não me pareceu tanto interessante, achei um pouco tedioso no começo do episódio. Eles repetiram bastante a cena do protagonista andando com o bichinho yokai nas costas, o Digimon feito de CG. Eles repetiram demais essa cena e ficou cansativo, mas diria que é mais ou menos. Kono Bijutsu Bu ni wa Mondai ga Aru. O ambiente até que é legal. Você tem um personagem, e esse cara está num grupo de desenho. Na verdade não é desenho de arte. E o que ele faz no grupo é desenhar waifus, e ele tem um sonho de conseguir a waifu 2D perfeita. É legal essa ideia, mas isso é só o ambiente do anime. Se você for pegar a estrutura mesmo, é algo um pouco mais clichê, porque nós temos essa menina que é apaixonada pelo cara que desenha as waifus 2D, e aí ela é apaixonada, só que o cara não nota. Fica nesse meio que impasse entre os dois. Esse episódio até é desenvolvido bastante, se você for pensar. Não vou garantir com certeza, mas eu acho que talvez no final dessa série, provavelmente nós pelo menos vamos ter a relação entre os dois desenvolvida bem. Eu acho que vamos ter a história progredindo aí, não é apenas comédia, a história progredindo. A comédia eu não gostei muito, porque apesar do ambiente ser legal, o ambiente que o anime se passa é legal, a estrutura que ele segue não é tanto assim, e eu acho que não ajuda tanto na comédia. Mas mesmo assim, eu acho que sai algo legal. Regalia, The Three Sacred Stars. E esse, assim como o Scarred Rider Sex, é aquele típico primeiro episódio que não explica absolutamente nada. O primeiro episódio é o ponto que você tem que prender o telespectador, e você não explica absolutamente nada no primeiro episódio. Pelo menos esse Regalia explicou o mínimo do mínimo. Já o Scarred Riders não explicou nada, mas pelo menos esse Regalia tem algo. Não chegou a explicar o mínimo plausível, mas pelo menos é algo.
Então você tem que se contentar com esse primeiro episódio que praticamente não tem nenhum plot. Você não fica interessado no primeiro episódio porque você não entende o que está acontecendo. Você só vai entender o que está acontecendo quando eles explicarem direito a uns, sei lá, no segundo episódio, no terceiro episódio, que seja. Só ali você vai entender de fato o que está acontecendo. Só que quando você vai chegar no segundo episódio, no terceiro episódio, você não vai se lembrar de nada do que aconteceu do primeiro. Porque você estava completamente desinteressado no primeiro episódio. Porque não dava pra entender nada. Porque pra você eram cenas aleatórias. E tem mechas. É quase certeza que esses mechas não têm absolutamente nada de relevância na história. Eles só enfiaram mecha porque é fácil vender mecha. E aí nós temos venda de bonequinhos. Em defesa desse anime, eu acho que as cenas não são executadas de maneira ruim. Na verdade, eu acho que são até executadas de maneira boa. Por exemplo, as cenas de drama, eu acho que elas capturam bem a emoção do momento, a energia do momento. Não é a pior coisa que eu assisti. Se eu tivesse que dar uma nota, é 5 de 10, porque de fato não é tão terrível, mas para um primeiro episódio, fracassou. Night One Days. Parece que vai ser algo como uma máfia, brigas de máfia. Aí o protagonista nesse primeiro episódio, ele tem um amigo e esse amigo dele vende bebidas e é isso. E aí ele se mete numa confusão muito louca. O protagonista meio que pareceu um pouco overpowered, o que vai parecer um pouco overpowered. Porque tem dois momentos que ele consegue fazer ações absurdas nesse primeiro episódio. Então, pareceu interessante, até achei interessante, talvez tenha potencial. Handa-kun. Esse anime se separa em duas partes. Primeiro nós temos uma parte que são 4 personagens, 4 otakus, e eles estão fazendo um desenho sobre esse tal de Handa-kun, que é um personagem fictício que eles criaram. E aí, numa outra parte do episódio, é esse tal anime do Handa-kun sendo exibido. Então tem dois tipos de comédia. Eu não achei tão divertido assim. A ideia até que pareceu legal. Eu gostei que os roteiristas eles não fizeram que esses 4 personagens otakus apelassem pro público otaku, dizendo: olha só, esse personagem aí, ele gosta da mesma coisa que você. Ó, esse personagem aí é um otaku igualzinho a você. Eles não precisaram apelar para isso, eu achei legal. Nejimaiki Seirei Senki Tankyo no Alderamin. Mais um daqueles mundos que nós estamos em guerras. E aí, esse primeiro episódio mais apresentou os protagonistas. Eu quis apresentar direito o que é a relação desses protagonistas. Mostrou o nosso personagem principal. Já no primeiro episódio teve aquele clichê de: olha, esse protagonista, ele tem o potencial de mudar o mundo. Pelo menos em outros animes, eles esperam o personagem ser um pouco mais introduzido, esperam a história se desenrolar mais um pouco, para depois dizer que o protagonista vai mudar o mundo. Já o que ele fez no primeiro episódio é suficiente para os personagens dizerem que ele vai mudar o mundo. Então, eu não achei a proposta interessante, porque é mais uma proposta de guerra, e eu não achei o protagonista nem um pouco interessante, porque com certeza ele vai ser um daqueles protagonistas apelões. Quality Code é um anime da A1 Pictures, e por incrível que pareça, não parece ser uma adaptação de light novel, pelo que eu tô vendo aqui. É mais um mundo pós-apocalíptico, e aí eles têm que lutar contra umas criaturas chamadas de Unknown, os desconhecidos. E eles estão numa escola que treina pessoas, adolescentes é claro, para lutar contra esses Unknowns. E aí nós temos uma garota que o poder dela é cantar, e ela fortalece os outros personagens através do poder da música. Ao mesmo tempo tem um negócio, um sistema de rankings, não sei porquê, já que isso daqui é uma academia, eles deveriam ser um exército, mas tem um sistema de rankings, e aí uma parte do episódio até mostra que os personagens, eles estão entrando em conflitos porque eles não estão preocupados com a sobrevivência da raça humana, eles estão preocupados em obter ranking, porque o ranking dá mais benefícios a eles, eles estão preocupados mais com o ranking do que com a própria vida. Esse anime não faz sentido nenhum, nem dentro do universo que se passa, muito menos se for ideias fora desse universo que se passem. Então tem um grande potencial de ser algo que vai
desafiar a lógica com as coisas mais imbecis possíveis, e depois de ver personagens sendo fortalecidos através do poder da música, eu acho que tem potencial para ser uma ótima guilty pleasure. Na verdade, não. A Manchu, esse daqui é um daqueles animes de comédia bem inocentes. Temos essa protagonista que ela é hiperativa, e nós temos a amiguinha da protagonista que ela é contraída. E nesse episódio foi mais ou menos mostrando a dualidade entre essas duas personagens. Eu achei legalzinho. Não acho que eu vou continuar assistindo de maneira alguma, até porque eu não achei tão engraçado, mas pelo menos eu tenho que dizer que eu achei legalzinho a dualidade, apesar de dá pra dizer que é um pouco genérico, mas não me parece ser ruim. Hitori no Shitate Outcast, outro anime que não faz sentido nenhum. Nós temos uma garota e essa garota se finge como um membro de uma família. O suposto irmão dela descobre que ela estava mentindo o tempo todo, e aí de repente aparecem zumbis. O protagonista não mostrou nenhum traço de personalidade. Tudo que ele fez foi reagir às ações dos outros. Então o personagem faz uma ação absurda, o protagonista fica, oh, que ação absurda. É isso tudo que o protagonista faz no episódio inteiro. Então o protagonista eu achei um lixo, a ideia eu não entendi, eu não acho que vai sair algo bom. Fundashi Koukou Seikatsu é praticamente uma única piada. A piada de que tem esse cara que gosta de yaoi. Essa é a piada, eles não fazem nada de interessante com isso, eles não fazem nada que mude. É simplesmente essa piada, o cara gosta de yaoi, você tem que rir da piada mais básica possível, eles não fazem nada de inteligente com isso. Eu não entendi. Time Travel Shoujo é uma garota que viaja no tempo e conhece figuras históricas e aprende com eles. Eu tava assistindo a abertura e eu de repente me lembrei que tinha um dos animes dessa temporada que tinha essa descrição. E aí eu notei, poxa, então era esse anime que tinha essa descrição. E eu comecei a rir. A intenção da abertura não era me fazer rir, mas eu comecei a rir porque era algo tão idiota. A abertura acontece que nem aquelas aberturas de visual novel, que mostra os personagens e aí embaixo dos personagens aparece o nome. É muito engraçado quando você vê isso. Eu gosto que quando a menina ela viaja, há sei lá quantos anos atrás, o que está acontecendo naquele período do tempo acontece simultaneamente com o que está acontecendo no presente. Tem dois personagens que ficam no presente e eles ficam pensando, o que aconteceu? A garota sumiu e acontece simultaneamente o que está acontecendo no passado. Pelo menos deu a entender isso. Ele segue aquele tipo de comédia, digamos assim, que você veria no anime educativo. Bem inocente, tem algumas piadas que são bem nonsense. Principalmente que tem uma piada da garota querendo fazer um bolo em forma de bola de futebol. Uma das piadas que tem aí, não sei se é engraçado pra você, mas não me pareceu ruim. Eu achei bem inocente, achei até legalzinho e achei bizarro. Então esse daqui é um anime que tem tudo. E bom, e no final, o que eu assistiria? Aqui eu vou dar minhas opiniões, o que eu quero assistir, ou melhor, o que talvez eu assistiria no futuro. Eu não gosto de pegar coisas que estão sendo lançadas no momento. Eu gosto de pegar tudo quando já está completo. Então eu vou falar primeiro dos animes que me deixaram mais ou menos interessados. Não necessariamente que eu diga, meu Deus, eu preciso ver isso. Não necessariamente são os melhores. Esse daqui é minha lista. Eu não estou dizendo que você precisa assistir esses ou que esses são os melhores, porque tem gente que não entende o óbvio, então desculpa se eu tenho que explicar o óbvio nesse vídeo. Do que eu tenho mais ou menos interesse, mas não me cativou tanto assim, eu pegaria Night One Days, eu pegaria Servamp, New Game, Kono Bijutsu Bu Ni Wa Mondai Ga Aru, meu Deus que nome, Quarisia Code, pelo sentido de que é tão absurdo e é tão sem sentido que tem o potencial de ser algo muito interessante. E Banania porque a piada é tão estúpida e simples que é engraçada, pelo menos eu achei. Agora, de coisas que eu tenho meu interesse alto, eu diria que está quase confirmado que eu vou assistir Hillwright. Provavelmente vou querer completar todos os animes daqui, e esse daqui é um anime daqui, então eu vou ter que assistir para completar.
Ama Ama to Inazuma, que pra mim foi a melhor estreia, melhor primeiro episódio, e eu acho que vai ser o melhor dessa temporada, pelo menos no meu gosto. E por último, que pode surpreender você ou talvez não, mas eu gosto de assistir animes ruins, eu gosto de me fazer sofrer, então eu vou assistir Scarlet Riders Z. Eu tenho certeza disso, porque foi o pior primeiro episódio dessa temporada. De longe foi o pior primeiro episódio. Tem um potencial de ser um lixo enorme isso daqui. E eu vou querer assistir, eu vou odiar esse anime, eu vou me fazer sofrer. Mas tem o potencial de ser algo muito ruim. E eu vou assistir, e eu vou fazer isso e vou me arrepender. Então é isso que eu achei dos primeiros episódios de alguns animes dessa temporada, não de todos. O que vocês acharam dessa temporada, o que vocês gostaram, o que não gostaram, o que vão assistir, o que não vão assistir, enfim. Deixem nos comentários aí, sintam-se livres que eu vou responder provavelmente